Uma boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando uma live, o nosso encontro hoje com a Aline, do Era Uma Vez do Remy e do Na Ponta do Lápis, para a gente conversar um pouco hoje sobre literatura, vamos falar um pouco sobre o Dia Mundial da Poesia, a gente poder falar um pouco sobre arte, literatura, música, infância. São muitos temas para a gente poder abordar hoje. Então, eu já vou chamar a Aline para a gente já começar o nosso bate-papo, porque são tantos assuntos que a gente vai ter bastante tempo para conversar. Então, Aline, quando tu quiser, pode ingressar aqui comigo. Convidando a Aline, então, para fazer essa entrada. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Boa noite, aí onde você tá, né? Aqui um Quase pouquinho mais noite. tarde, isso. Mas o importante é que a gente tenha esse meio de comunicação e que a gente pode se falar, se ver e conversar, né, com assuntos tão importantes que a gente gosta e que a gente fica dialogando, né, com tantas coisas acontecendo, principalmente no mundo e no Brasil, e a gente está podendo falar um pouquinho sobre arte, literatura, música, poesia, que são uns respiros, né, para esse momento de tanta dor e tanto sofrimento. Isso. Então, Aline, queria. Hoje eu não sou eu que vou falar, né? Hoje eu vou te perguntar. Então, Uau, agora me senti. Deixa eu acender a luz aqui que tá muito escuro, né? acende Tá a luz escuro aí pra... então. Parece que tu tá aí de noite e eu tô aqui de dia? Não, tô aqui. Estamos todos dias aqui. O Tarde. tempo está nublando aqui, vai Ah, é? chover de novo. Parece. Outra Mas vez. parece que vai ser bom, né? Porque tá bem quente aí também, né? Eu Tá, vejo o tá pessoal quente. comentando que tá bem calor. Então, aqui continua frio, a gente fica numa esperança, né, de um calorzinho, mas ainda não chegou. Então, me conta um pouco da tua experiência aí, do quanto a literatura e a poesia, hoje no Dia Mundial da Poesia, se tu trouxe alguma poesia para declamar para nós. E também poder nos falar um pouco do quanto a poesia pode ajudar nesse momento de tanta dor e salvar um pouco, né, a nossa mente de tanto sofrimento, né? Eu acho que, na verdade, as artes como um todo, né? Sempre nos salvam, de um jeito ou de outro. Mas a poesia, por si só, não é muito além de uma rima ou de uma escrita. A poesia está no nosso olhar, no que a gente enxerga. A gente treinar o nosso olhar para que ele possa perceber as pequenas poesias que estão à nossa volta. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Porque às vezes a gente pensa que nem eu falei, né? Bah, vai chover. Pois é, mas olha como é lindo um céu cinzento, com aquele cheiro de chuva no ar, com aquela sensação de que a terra vai receber a água da chuva. É tão poético, né? Se a gente for pensar, a chuva por si só, ela é pura poesia. Uma criança tomar banho de chuva, para a criança, pensa nessa sensação que a criança sente de uma água que vem do céu e que cai em gotículas. Isso é poesia pura, e a poesia está em todos os espaços, em todos os lugares, em todos os momentos. Mesmo os momentos mais difíceis pelos quais a gente passa, se a gente tiver o olhar treinado para a poesia, a gente vai enxergar as pequenas poesias que se entrelaçam ali. A E eu poesia é uma acho forma que de ver. a poesia é uma forma de enxergar. Eu acho que a poesia é o colorido que a gente dá, né? Naquele dia cinza, se a gente parar e olhar para o céu, a gente vai enxergar a poesia. Muitos Né? poetas, né, escreveram suas poesias em momentos de muita dor, né, de perda de um amor, a perda de um ente querido, né, e naqueles momentos de sofrimento e de dor,
se produzia muita escrita e muitas poesias surgiram assim, né? E muitos poetas escrevem também da beleza da natureza, né? E a gente também vê muitos poetas escrever sobre a infância. E a criança, ela é uma poesia por si só. se a gente... claro que a gente pode ter vários olhares sobre a criança, né? Mas um olhar poético para a criança, para a sua ingenuidade, a sua forma de lidar com o mundo, suas descobertas a partir do mundo, é um outro olhar, né? Olhar a criança como poesia. Pela tua E aí, experiência, então, com crianças, como é que as crianças se relacionam com a poesia? então, é uma oportunidade incrível para quem gosta, para quem sente esse chamado da poesia, que eu me sinto chamada à poesia, assim, desde sempre. Eu sempre escrevi, eu sempre. As minhas letras são todas embasadas em livros, mas elas são todas feitas em forma de poesia. Elas vêm como uma poesia primeiro e depois elas se transformam em música. Então, para mim é muito próxima assim a poesia. E é ter a oportunidade, enquanto educadora, de estar perto das crianças, enquanto mãe também, né? É incrível, porque a gente percebe as pequenas coisas. A minha filha, esses dias. Parou? Deu uma Ainda? travada. Tu Internet. ficou paradinho. A minha filha pequena, esses dias, a Lara, ela veio com uma pergunta. Agora parou de verdade. Eu não sei se parou eu e a Aline ou só parou a Aline, mas acho que a Aline pode continuar depois, no momento que retornar. Também é interessante a gente pensar, né, no quanto a criança, quando elas convivem com a Aline, isso eu posso retomar quando ela voltar, as crianças que convivem com a Aline, elas acabam criando um desejo imenso de compor, né, de poder escrever a sua poesia, de poder escrever as músicas. Então as crianças não querem mais só ser receptivas, né, da leitura e das obras prontas, elas também querem ser produtoras, elas também querem ser escritoras, elas também querem poetizar. E é muito interessante de ver essa relação e essa convivência, né, que a criança acaba estabelecendo com uma pessoa que é produtora de cultura e de leitura e de poesia, né? Então essa convivência ela é muito positiva, assim, pela experiência que eu tive junto com a Aline nos trabalhos que ela desenvolveu com as crianças, né? De crianças pedir para ela, Aline, lê para mim, me ensina a ler a poesia como tu lê. Então a criança começa também a criar um desejo de fazer uma leitura, né, com a pontuação correta, fazer uma leitura declamando, começa a ter esse interesse a partir do que a Aline vai apresentando para elas, né? E também a produção das poesias, né? Então, esperando a Aline voltar, mas vou dar um oi aqui para Luciele, para Gica, tem bastante gente entrando. Boa tarde para todos vocês. A Aline já está voltando. E não sei que problema que deu com a internet. Ela disse que estava armando chuva, talvez um temporal. Não sei como é que está em Caxias. Olá! Eu Vamos! estava aqui Coisas de fazendo internet. poesia, declamando, né? Todas as poesias que eu conheço. Bom, a proposta hoje não era eu falar, era que tu pudesse falar um pouco do teu trabalho com a poesia e com as crianças. Mas eu estava comentando, né, para as pessoas que estão aí participando, contando um pouquinho. Tu tá me ouvindo, Aline? Contando um Estou te pouquinho ouvindo, de como pode é que é falar. o teu trabalho com as crianças e o quanto as crianças também querem ser produtoras na medida que elas te vê compor. Compor uma música, quando tu faz um relato que a gente teve, né, na nossa experiência da Na Ponta do Lápis, uma menina te viu lendo, né, declamando uma poesia, ela também te pediu, eu quero ler, me ensina a ler como tu lê a poesia. Então a criança também começa a criar um desejo, né? E tu também, junto com eles, constrói um monte de escritas e poesias e músicas. Queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência com as crianças.
Então, teríamos N experiências para contar, né? Eu lembro de um menino que chegou na sala de leitura dizendo: eu não quero ler, eu não gosto de ler, eu não gosto disso. E aí, eu disse: não, tudo bem, vem cá, vamos brincar. E ele sentou comigo no chão e eu comecei a ler o Batalhão das Letras do Mário Quintana. E eu comecei a brincar com as letras e a constituição de cada letra. E ele ficou vidrado, ele ficou apaixonado. A gente percebia no olho dele a paixão. Então, são essas pequenas coisas que transformam o nosso dia a dia e nosso fazer pedagógico, nosso fazer poético, realmente valer a pena, né? São essas coisas que a gente percebe quando a gente consegue conquistar a criança, e as crianças dizem: eu não gosto. Às vezes elas vêm com essa, os pais dizem: ele não gosta de ler, ela não gosta de ler. Não, ela não encontrou a literatura certa para ela. Ela não encontrou o livro que toca no que faz sentido para ela. E às vezes o que faz sentido é que nem uma mãe me disse ontem, que a gente foi entregar as nossas caixas brincantes, né, que a gente está com o projeto cemitério na sua casa, e a mãe me disse: ele não gostava de ler, mas sabe que encontrou os livros do Radicchi e da Genoveva, e ele ficou apaixonado porque ele tem um avô que fala o dialeto italiano, e vem com essa leitura do dialeto italiano. Então, gente, ele encontrou o caminho. É o livro que ele gosta de ler, é o que tocou ele. Porque a literatura e a poesia, enfim, a arte em si, ela só faz sentido se toca. E para tocar, ela precisa fazer sentido para quem ouve, para quem está recebendo aquilo. Nem sempre o livro que me toca, a poesia que me toca, vai ser a que toca. Porque cada um tem as suas próprias vivências. Então a criança precisa ser colocada num espaço onde tem uma diversidade de livros, para que ela possa encontrar o seu. Um repertório, uma diversidade de títulos, uma diversidade de tipos de poesia. Existem as poesias, existem os poemas, existem os sonetos, existem os limeriques, que são pequenos poemas com poucos versos, assim. Normalmente eles são cômicos, são bem engraçados. Então, às vezes, esse tipo de poesia é que conquista a criança, né? E às vezes eu vejo muitos educadores com dificuldade de trabalhar a poesia tanto em sala de aula quanto nos espaços de arte, né? Mas a poesia vem da criança, a criança é poesia. Não é possível que ela não vá gostar de poesia, porque isso vem dela. É a criança que nos ensina a poesia e não o processo contrário. Então, ela vai gostar. É a falta da escuta, né, Aline? Do ouvir as crianças, né? O teu trabalho todo com a narrativa das crianças, eu acho que faz com que tu consiga perceber essa poesia na narrativa deles, porque tu faz essa escuta, né? Tu promove essa escuta. Eu vou começar aqui trazendo um livro que eu recebi semana passada, estava numa situação bem difícil em casa, e eu recebi esse livro de uma escritora aqui de Caxias do Sul, chamada Elaine Pasquale Cavion, que é O Tempo de Navio. Você consegue ver? Linda capa. A narrativa dele... Bom, começa que a construção do livro é toda diferente, né? Olha só. Isso já encanta. E ele é espelhado, tá? A ilustração dele já é incrível, linda, é do Odilon Moraes também, com ela chama de Odilon Moraes. É um livro incrível. E a narrativa dele é tão encantadora, porque é uma criança que está esperando a chegada de um navio que vem pelo céu. Um navio que navega pelo céu. E um navio que traz o tempo de menino. Então, no final do livro, tu fica na dúvida se era um adulto esperando a sua infância chegar, ou se era esse menino que esperava essa embarcação imaginária para entrar nessa poesia, sabe? Sim. É incrível, é poético, é poesia visual também, porque a poesia não é só escrita, ela também é visual. E esse livro traz as duas coisas, a poesia visual e a poesia escrita também pela Elaine Pasquale, que é uma escritora incrível. Então, a poesia está em todos os lugares. E eu disse: eu vou esperar a minha embarcação chegar. Quem sabe onde ela vem me buscar, né? Então, e aí eu acabei fazendo uma música, porque normalmente os livros que eu gosto bastante e que me tocam bastante, esse foi um que me tocou bastante nesse último mês.
porque ele também fala de saudade, ele também fala de um monte de outras coisas que a gente está vivenciando. Então ele me tocou bastante e eu acabei fazendo uma letra de música e saiu de uma poesia. Então, as coisas se conectam e eu acho que é isso que encanta a criança. Como se transforma uma história em uma poesia e dessa poesia se transforma numa brincadeira e da brincadeira a gente pode transformar em música. Tudo se conecta, né? Que Eu acho que é isso bacana. que encanta a criança. Que lindo, né? E eu acho que as crianças, elas têm isso, né? Loris Malaguzzi fala das 100 linguagens da criança, né? E ele diz que não tem como classificar. Essas 100 linguagens da criança é uma metáfora, porque a criança tu não consegue classificar ela, tu não consegue colocar ela por categorias, né? Então, no momento que tu entrelaça poesia, música, desenho, a narrativa, tudo se conecta. A criança, ela é muito veloz em tudo isso. Então, tu não pode fazer um momento para cada isso, para cada coisa, né? Essas coisas precisam caminhar juntas. É como se elas permanecessem num elo, né, de ligação. E isso é que é lindo, assim. É muito bacana de ver o teu trabalho justamente por isso, né? Porque tu consegue fazer essa ligação e essa conexão em uma tarde, em um momento com as crianças, né? Independente do número de crianças, pode ter 50, pode ter 5, pode ter uma, né? E tu faz acontecer, né? A mágica acontecer da mesma forma, com uma ou com 50. Eu já vi isso, então tenho experiência Mas de plateia. eu acho que o principal elemento aí, todo mundo me pergunta, as pessoas me perguntam, né, às vezes, mas como é que tu faz para contar história? O que vem desse contador de história? A gente estuda muito sobre o ofício de contador de história. E estuda muito sobre a literatura. Eu estou fazendo a pós-graduação em literatura infantil e juvenil pela Universidade de Cândido Mendes do Rio de Janeiro. E a coordenação é da Cíntia Barreto, uma pessoa incrível. E ela sempre traz para a gente muitos textos, muitos autores, uma diversidade uma amplitude de repertório, para que a gente possa ter esse olhar sobre esses muitas formas de trabalhar a literatura, né? Então, eu acho que o principal elemento é gostar. Eu amo a literatura. Eu respiro literatura. Eu leio, eu consumo, eu procuro, eu busco tudo que tem a ver com a literatura, e principalmente a literatura infantil, que é o que me encanta. Porque talvez também toca a minha criança interior, que às vezes sai mais para o exterior do que interior, mas ela está aqui. Então, eu acho que é isso que eu me coloco como a criança, com o mesmo encantamento com aquilo que eu estou lendo, com aquela história que eu estou contando. Eu me coloco encantada. Então, a partir do momento que eu me coloco encantada, é óbvio que a criança vai se encantar, porque a criança entende, a criança sente quando o adulto está presente, quando a gente está presente, quando o educador está presente, quando o pai e a mãe estão presentes. E tempo de qualidade não é sentar no chão e brincar com a criança, né? Pensando nos mil coisas que a gente está, né? Às vezes não tem como sentar no chão e brincar com a criança. O pai não tem esse tempo. Mas temos espaços, temos projetos, temos coisas para procurar para que essa criança vivencie isso. Porque é isso, é presença. A presença, eu acho que é o elemento mais importante para a criança. Seja numa contação de histórias, seja numa leitura, a leitura no colo, coisa mais encantadora que tem para uma criança é um adulto sentar com ela no colo e abrir um livro. Você já pensou quanta poesia tem aí? Porque o livro, quando é aberto no colo, ele abraça a criança. É como se fosse um abraço. Pensa que a criança ela é simbólica. E isso tem muito significado para ela. É E ela vai organizar um levar isso horáriozinho na agenda, né? Os pais poderem organizar um horáriozinho na agenda para fazer esse momento com a criança, né? Tem muitos pais que deixam isso para de noite, né? Eu escuto muito essa coisa de deitar com a criança para ler à noite, né? Mas não, esse momento ele não precisa ser à noite, né? Ele pode ser à tarde, ele pode ser num momento de no café da manhã, pode ser agora a gente teve aqui na Itália o Dia dos Pais, né? E o presente para o Andrei foi um livro com a família, né? Então se convertia os personagens, nós conseguimos montar todos com a família. E nós passamos a manhã inteira lendo aquele livro juntos, assim. Foi um momento muito gostoso em família, né? Que nós todos ficamos, cada um lia uma história, porque eram várias histórias,
e foi um momento muito gostoso, assim, né, de a gente poder fazer essa partilha de leitura, né, em família. Então, não existe a gente não precisa ter um horário fixo de leitura, ou precisa ser à noite. Às vezes a mãe e o pai também estão cansados nesse horário para fazer uma leitura. Então, se fazia essa leitura em outros momentos, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Sexta-feira foi o dia do contador de história, né? E tu Uhum. disse que a criança encontra o seu livro, né? Ela encontra as suas histórias favoritas. E o contador de história também encontra o seu livro, a sua história, onde ele se conecta com autores ou com histórias que encantam? Eu acredito que depende muito da vivência de cada contador de história, né? E normalmente a melhor história é a última que a gente contou. Porque a sensação de contar uma história, eu não sei se isso acontece só comigo, ou se isso acontece com todos os contadores de história, e é por isso que a gente estuda tanto, é a última história. A última história que eu li é a melhor de todas, vou te contar qual foi. É essa aqui, do Gianni Rodari. Amo. Zero zero. Gente, é incrível! Ele traz a história do zero na matemática de uma forma tão linda, tão poética, que é apaixonante. Esse foi o último que eu li. Esse, pra mim, é o melhor. E vamos ter Daqui a muitos pouco, vamos lá, encontros para outro. falar sobre Gianni Rodari, né? Vamos Muitos sobre Gianni. momentos vão apresentar para todo o Caxias do Sul Gianni Rodari, né, que dialoga com o Loris Malaguzzi. A gente tem muita coisa aí para conversar sobre esses dois personagens aí da área da educação e que trazem muito sobre a criança, sobre esse espaço de infância, sobre essa liberdade da criança, autonomia, construção, a criança como um ser que pensa, que faz, que cria história, que cria cultura. Então, conta mais para nós aí do quais são os novos projetos, então, que o Na Ponta do Lápis está criando aí para esse mês, iniciando agora nesse mês de abril. E vamos ver, né, com lockdown total em O que acontece? Caxias, mas que a gente pode, né, ser um pouquinho de luz e de esperança na vida de tantas famílias, né, e sabendo do quantas crianças estão sofrendo e o quantas crianças estão nesse isolamento, né, precisando de um pouco de afeto, de carinho, de troca. Então, quais são as propostas aí que estão saindo aí da gaveta e quentinhas para contar para o pessoal que está nos acompanhando hoje? Então, trazendo esse estudo que a gente vem fazendo do Gianni Rodari, da narrativa da criança, e muito da gramática da fantasia, que eu estou estudando bastante para a gente poder conversar bastante sobre isso. A gente vai ter um momento para conversar sobre isso. Mas sempre foi um desejo meu há muito tempo, que eu acho que eu venho te incomodando, né? Para a gente fazer um projeto, porque para mim a narrativa da criança é uma coisa mágica, é uma coisa linda. A Lara, eu estava contando antes de cair, né? Uhum. A Lara, esses dias, trouxe uma narrativa de saber de onde vinham as pessoas. As pessoas vieram de um construtor, bem assim ela falou. Eu disse, as pessoas vieram de um construtor? E quem construiu o construtor? O tijolo, né, mãe? Olha a poesia nisso, gente. É lindo. É lindo. As crianças trazem uma narrativa e, a princípio, quem escuta pensa, tipo, oi, o que eu tô falando? Mas se tu for pensar com um olhar poético, se tu for olhar com esse olhar de poesia, com esse olhar poético, com esse olhar de encantamento, vai perceber que essa narrativa, caramba, tem muito por trás disso, tem muita poesia. Então a gente quer fazer isso, quer trazer essa narrativa da criança. De que forma? Conta a criança. As crianças vão contar as suas histórias. Os pais podem enviar para a gente os vídeos das crianças contando as histórias, podem enviar só a narrativa escrita, e daí a gente vai fazer a narrativa dessa história, contando como um contador de história contaria essa história dessa criança. Porque às vezes tem criança que não gosta de aparecer em vídeo, né? Não gosta, não tem muito dessa. Se bem que poucas crianças hoje em dia eu acho que não tem É, essa a proximidade com a convivência. câmera, né? É, mas tem criança que não gosta, ok, não gosta, pode mandar escrito ou pelo WhatsApp ou por um áudio.
E aí a gente pode fazer a narrativa dessa história como um contador de história mesmo faz. Ou a criança pode gravar um vídeo de frente para a câmera, de preferência, se não tenha muitos barulhos próximos, né, para a gente poder escutar bem direitinho a voz da criança. Ela pode contar uma história de um livro, pode contar uma história dela, pode inventar histórias, pode criar personagens, pode usar a imaginação, usar e abusar da imaginação. Porque as crianças, o Tonucci traz nesse livro maravilhoso que eu te mostrei outro dia, que é o Silêncio da Criança. Eu separei tanto livro gritando, nem tô mais achando. Ó, a solidão da criança. Ele Tonute é traz maravilhoso. que a criança precisa, a criança, nesses momentos de solidão que a gente está vivendo, ela está elaborando muitas coisas internas e ela pode trazer isso através de uma narrativa. A gente já teve muitos exemplos de crianças trazendo narrativas suas, de vivências suas, através de uma história. Quando você começa a contar a história e a madrasta briga muito com a criança, ou a madrasta expulsa a criança de casa, ou a bruxa vem como uma professora da escola. Gente, as crianças trazem cada narrativa, vocês não têm noção. É muito legal. E elas trazem e elaboram essas por sermos, né, seres humanos, são seres simbólicos, elas trazem nessas narrativas uma carga de vivências muito grande. E é muito bonito de ver isso, A minha né? filha A mais própria velha, família, ela faz. eu ia Ela faz. citar isso. A minha filha mais velha faz essa produção de histórias, né? E ela se cura através dessas narrativas, né? Essa produção escrita dela e de muitas histórias contadas também, tem muito, muito do que ela está vivendo, né? A gente vê nesses bilhetes que eu encontro pela casa e de histórias escritas por ela, onde tem muito do que ela está sentindo e de como ela está percebendo a vida, né? E olha que mágico isso, esses bilhetes escritos pela casa. Por que não deixar uma caixinha de folhinhas, que podem ser recortadas de cadernos velhos mesmo, e um lápis ali, e a gente incentivar isso. A Lara, minha filha, está em fase de alfabetização. Então, ela também está com essa mania de escrever, de deixar bilhetinhos. Então, ela aprendeu a escrever Mamãe Te Amo. Então, ela bota Mamãe Te Amo pela casa inteira. E ela escreve o nome dela, o nome da Uhum. Cecília, que é a E cidade a gente grande, e também aí poder já fazer tem bilhetinhos tudo. para eles, né? E tu sabe que na própria lancheira, né? Dentro do lanche ali, eu colocava um guardanapo com um bilhete para a escola quando elas iam, né? Que já abria, chegava na escola e abriam na hora do lanche, tinha um bilhetinho da mãe deixado para elas, né? E acho que essa fase do iniciação da leitura, assim, é muito bacana de ir deixando os bilhetinhos para a criança, porque são leituras rápidas, curtinhas, né? Que daí ela começa a se desafiar a ler e também querer escrever para poder deixar os bilhetinhos para a família, assim. Vou contar aqui, já que a gente está falando sobre essas experiências. Então, a Laura, minha filha mais velha, fez a produção de uma história e quando eu disse para ela, que linda essa tua história, eu vou mandar para a Aline poder fazer a contação dessa história. Quando eu disse isso, ela vibrou de alegria. Eu mandei para a Aline fez a contação da história e no final ela diz: essa é a história, né, de autoria de Laura e Beatriz. O dia que a gente recebeu o vídeo, ela saiu correndo, pegou o celular, sentou em cima da mesa e ela vibrava, ela assim, ela ficou muito, muito concentrada ouvindo toda a história. Foi muito emocionante, então, ver esse momento da, da Aline poder estar contando uma história, né, criada por ela, e ela se sentiu tão lisonjeada, tão honrada, né, em ver a história dela sendo contada por uma contadora de verdade, né, porque para ela, a Aline, assim, acho que muito da produção dela, de querer compor música, de querer compor histórias, tem muito a ver com a convivência, né, que ela teve contigo por muito tempo. E não é só ela, né? A gente tem relato de muitas mães de crianças que passaram pelo Na Ponta do Lápis e as mães até hoje nos mandam histórias narradas pelas crianças e coisas que as crianças produzem em casa e que elas tiveram essa vivência na ponta do lápis contigo, né? Então acho que essa marca fica, né? É muito gostoso de ver as mães trazendo também esse retorno. E o legal é que as crianças, por exemplo, têm
Tem um livro que a gente começou a ler aqui, que é do Manuel Filho, que é do Elefante na Bolinha de Sabão. E Uhum. aí, quando eu transformei esse livro em uma música, as crianças ficaram, como assim? De onde é que tu tirou? Como é que tu fez isso? E é tão legal porque a gente construiu junto e a gente começou a falar um elefante numa bolha de sabão. E se fosse um elefante equilibrista? E se fosse um elefante bailarino? E a gente começou a viajar nessa brincadeira e dessa brincadeira surgiu a música E Pode, Pode, que a gente cantou no carnaval, virou Uhum. uma marchinha de carnaval. E é isso que encanta a criança. E daquele texto sai uma brincadeira. Como assim? O livro é um brinquedo? Sim, o livro é um brinquedo. E ele pode ser brincado de muitas formas. E quando a gente consegue passar isso para a criança, consegue transpirar isso para a criança, de que a literatura é um brinquedo, ela vai levar isso para a vida inteira. Eu me lembro, o primeiro livro que eu ganhei na minha vida, eu acho que eu tinha uns. Na época, os livros eram muito caros, né? Era bem difícil de comprar livro, principalmente livro infantil. E gente, eu já sou velhinha já, tá? É melhor não falar sobre isso. E, então, Vamos continuar naquela falando sobre época, infância. Vamos lá. tá, naquela época eu ganhei um livro da minha avó chamado Flores Bela, a Galinha Amarela. Gente, o livro era ruim demais. Mas eu adorava! Eram limeriques, era feito em limeriques, assim, bem curtinhos e muito engraçados. Mas para mim aquilo marcou a vida toda. Foi meu primeiro livro e depois daquele livro eu quis outro e outros e outros e outros, porque aquilo me conquistou. E existem livros que conquistam de primeira, assim. A gente olha para ele e diz: Uau, que é isso? É muito legal. Eu trouxe um livro aqui que é A Paixão da Lara. Já li 399 vezes e tem aquele livro que a gente lê 399 vezes para criança. Sim, vamos ler 399 vezes. Por É uma quê? fase. Cada vez que a gente lê de novo, e o adulto também é assim, a gente não se dá conta. Mas quando a gente lê, cada vez que a gente lê de novo, a criança entende uma coisa diferente que ela não tinha visto antes. E quando a gente lê, as nossas leituras também são assim. Às vezes a gente lê um livro aos 15 e vai ler aos 25. Caramba, é totalmente diferente o contexto. E para a criança também. É a mesma coisa, só que é um tempo mais curto, né? Então o livro preferido dela é o Chá das 10 do Ah, Celso Cisto. já vi ela contando essa história também. Porque quando eu faço a leitura, eu faço uma voz de veinha, porque a veinha, tem 10 velhinhas aqui. Cada velhinha faz uma coisa diferente. Então ela morre rindo. E ela adora essa história. E cada uma velhinha caiu, e aí vai diminuindo, né? Uma ficou sem dentadura, então sobraram 4. E ele trabalha a quantificação também nesse livro. Então, é muito legal. Olha quantos conteúdos a gente pode, não vendo o livro como um material didático nem pedagógico, mas quantos conteúdos, quantos conceitos a gente pode trabalhar com as crianças, brincando, através da literatura, de uma forma tranquila, que para a criança vai ser, não é, ó, vamos trabalhar quantificação, quantas velhinhas tem? Não é assim, amiga, não é assim que vai funcionar. Mas a gente vai estar lendo, brincando, Não precisa e nomear através o da conteúdo, né? Para brincadeira, criança não precisa não nomear. precisa nomear. Está acontecendo Ela o tempo vai. todo. No momento que ela está juntando pedrinha, no momento que ela está, sei lá, na carreirinha das formigas, ela está quantificando e a gente não precisa nominar isso para ela, né? Mas falando em livros, né, Aline, crianças que gostam de ler a mesma história várias vezes, a criança gosta muito de antecipar a história, né? Ela gosta de saber o que vai acontecer lá no fim, por isso que ela gosta dessa leitura repetida. Também tem uma questão de crianças que vão crescendo e esses livros infantis, ou assim, os livros que serviam para 4, 5 anos já não servem mais para 6, 7. Ela diz, esse eu já li, esse eu já conheço, esse eu não quero mais. Então, queria que tu falasse um pouquinho dessa proposta agora para o próximo mês, da troca de livros, né? De poder fazer essa oferta de troca justamente para as crianças que já enjoaram dos livros que têm em casa e que gostariam de estar ter um novo repertório de leitura, né? Então, isso a gente vai estar fazendo também.
não só para incentivar, né, o hábito da leitura, mas também para que essa criança não perca o encantamento, porque às vezes nesse isolamento que a gente está vivendo, os pais não tem para onde correr para trocar esses livros, não tem, e a gente não tem essa cultura também, né, que deveria ter, né, nas escolas, tipo, entre os colegas, né, trocar livros, olha que coisa máxima isso, porque às vezes o livro que para mim já não faz sentido, caramba, para ti vai ser muito legal. Então, são trocas que a gente vai fazer e a gente vai disponibilizar um acervo, né, para essas trocas. Os livros que vierem têm que ser com um horário agendado, né? A gente vai agendar um horário para essas crianças e esses responsáveis virem fazer a troca. Os livros que chegam ficam em quarentena, a gente deixa eles em quarentena. Os livros que vão higienizados, eles vão estar nos saquinhos, né? Mas é legal também deixar um período em quarentena, assim, até pegar eles aqui, né? Até a gente acalmar essa questão dos livros. A criança leva, troca o seu livro, deixa o seu livro usado, né? Em bom estado, e leva um livro novo para casa, novo, né? Que ela não conhece ainda, para ler. E ela pode ler esse livro, dali um tempo ela vem, faz a troca de novo, porque assim a gente vai estar movimentando a literatura e vai estar movimentando as histórias e vai estar movimentando a imaginação das crianças. A Mônica Borges diz, legal, troca-troca também faço na escola com as crianças bimestralmente. Ai, que mágico! É isso, gente! Essa cultura que a gente tem que instituir. Sim. Essa valorização da literatura como um bem. Os livros são caros, são caros para Uhum. comprar, mas eles são um investimento. Eu tenho um sério problema com livros. Eu não posso passar sem livro, sabe? Eu tenho problemas. Eu tenho tique nervoso. Sabe quem tem tique nervoso em loja de sapato? Eu tenho em loja de livro. Eu tenho em livraria. Tem duas, três livrarias que são super amigas e ficam me mandando ofertas. Assim, não manda mais, eu não quero. Mas é isso, porque para mim o livro é um bem muito precioso, porque ele traz histórias que vão tocar a nossa vida de muitas formas. O bom da Então, eu acho troca-troca de que livros também, né, Aline, é que às vezes a criança se encanta pela capa, né? Ela não conhece aquela literatura, às vezes a mãe também não conhece. Acabam comprando alguns livros, esses livros vão para a estante e ficam lá. Né? Então, quando a criança vai fazendo outra essas coisa, trocas, ela vai tendo uma possibilidade de outras histórias, outras narrativas, outros ilustradores, e ela vai começando a ter conhecendo um pouco mais sobre isso. Então, é uma coisa que a mãe não vai ficar comprando a cada semana 5 livros, né? Mas eu posso pegar 5 livros que eu tenho em casa e trocar, e na outra semana ir lá e trocar de novo, e ir fazendo essas trocas, né? e outra situação é que quando a criança vier trocar o seu livro, vai ter sempre, ou eu, ou outra educadora, para acompanhar essa troca, e nessa troca a gente vai poder auxiliar também na escolha, de dizer, porque às vezes, se a criança olha aqui esse livro, ela vai dizer, ah, não gostei. Mas se eu pegar o livro e dizer, tu sabe do que trata esse livro? Esse livro fala sobre 10 velhinhas que queriam comer pastéis, mas coitadinhas, cada uma aconteceu uma coisa diferente. É mais legal assim? Ou é mais legal só pegar o livro na estante? Sim, às vezes só pela capa não dá, é difícil de saber o que tem, né? A Mônica diz o sebo é a doação, ela faz um sebo também para as crianças, e o sebo é a doação de livros para as crianças. Eu acho que a gente tem que fazer essa movimentação literária, né? Eu acho que na ponta do lápis vai passar agora por um processo de transformação, justamente para isso, assim, né? Para poder ser mais um espaço em Caxias do Sul de literatura, de produção de narrativa, de espaço para as crianças, sempre foi um espaço para as crianças, né? Mas agora Caiu com, de novo? mas agora com especial, um toque muito especial da Aline, né? Que ela pode estar fazendo a frente agora nessa parte toda literária. Então a casa está passando por uma transformação nesse período que todo mundo diz assim, ah, é o lockdown, está fechado e tal. Então esse momento é um momento que a gente aproveita também para colocar em ordem assim todas os sonhos, né? Tirar das gavetas todos os projetos sonhados e idealizados. Aline, tu poderia falar um pouquinho também do pegue o livro e deixe um livro?
Uhum. Então, também já era um sonho antigo que a gente tinha de disponibilizar um espaço aqui na frente, uma casinha, né, de livros. E tem alguns lugares que já fazem, tem a Milene Barazetti, que tem um espaço incrível lá em Porto Alegre, que é uma autora também maravilhosa, nossa parceira, e ela tem um espaço lá que muito parecido com a ideia do que a gente que eu gostaria, né? Que é uma casinha com alguns livros à disposição, que vão ficar na parte externa do portão ali da casa. E qualquer pessoa que quiser, que desejar, que passar ali e pegar um livro, ou deixar um livro, vai ser muito bom. Porque às vezes as pessoas, pessoas mais humildes, assim, até têm um pouco de receio de chegar e pegar. E quando a gente coloca à disposição, a gente não sabe aonde esse livro vai parar. A gente não sabe quem esse livro vai tocar. E é essa a magia. Então é por isso que a gente vai fazer esse projeto também, que é pegue um livro, deixe um livro. Esse projeto é bem bacana, bem lindo, né? Ele vai começar na frente da Na Ponta do Lápis, mas eu acho que depois a gente pode aproximar outras, né, outras entidades, outras empresas, outros espaços que trabalham com isso e que desejam colocar na frente do seu espaço, da frente do seu espaço esse projeto e a gente poder tá trabalhando junto nisso, fazendo uma rede, né, para que a cidade Uhum. circule mais livros, né, e que a gente não tenha que depender só da questão financeira. Que o livro ele não seja só uma moeda de troca, né? Que ele não seja só uma questão de compra, mas que ele possa também ter acesso a todas as pessoas, né? Então é isso, Aline. Acho que esses projetos, não sei se tem mais algum. São tantos Ah, projetos aí. projetos, nós temos Tem! muitos projetos. Tem Vou mais fazer uma live só um! sobre projetos. Tem mais um encontro individual com as Uhum. crianças, né? Já é uma busca, uma procura que a gente já tem há um tempo e a gente vai fortalecer cada vez mais, aonde as famílias buscam, né, crianças que têm dificuldade de leitura, que não gostam de ler e que fazem um momento individual contigo, né, como se fosse uma aula particular, mas seria um momento de produção de leitura, de exploração de textos, de compreensão. Tem crianças que têm muita dificuldade na leitura, crianças que lá no seu processo de alfabetização elas ficaram com algumas lacunas, então a produção. Eu sempre digo que uma criança que tem uma boa leitura, ela vai bem em todas as disciplinas da escola, né? Então, se ela tem alguém que encante, né, e que traga para ela esse repertório, ajude ela a encontrar as suas leituras preferidas, a criança vai começar a ser, né, um leitor mais frequente e, consequentemente, vai melhorando as suas condições na escola também. Então, essa é a proposta, né, um horário individual para poder fazer essas trocas. A gente já tem algumas crianças participando, mas a ideia é que a gente possa estar divulgando e falando um pouco sobre isso, porque é super novo, né? A gente só vê os espaços para as aulas particulares, disciplinas específicas da escola, mas um espaço de leitura, de literatura, de conhecer textos e gêneros literários é inovador, assim, né? Na verdade, a gente fala muito na criança em processo de leitura, mas esses encontros podem ser para as crianças também ainda não alfabetizadas, porque a leitura não começa no momento da alfabetização. A leitura começa desde o ventre. A leitura começa a leitura de mundo que ela tem, que ela traz. Então, a gente trabalha as narrativas dessas crianças ainda 3, 4 anos, em processo de alfabetização, que não entraram ainda no processo de alfabetização propriamente dito, né, da escola, escolar, porque o processo começa bem antes, mas não entraram no processo da escola, e a gente vai trazer essa literatura brincante, de uma forma brincante, com a música, com a narrativa, com a contação de histórias, com a narrativa da criança, com vários elementos para que essa criança crie a sua própria narrativa. Então, a gente vai trazer muitos recursos, muitas possibilidades para que essa criança crie uma memória de infância com a literatura que vai levar para a vida toda. A Mônica também disse que já providenciou uma geladeira que ela vai fazer, vai customizar e vai colocar os livros. Mônica, a gente quer conhecer esse projeto, hein? Ah, Nossa, sim, vamos trocar ideia.
Queremos conhecer esse A teu Mônica, a projeto. Mônica é minha colega da pós É? em literatura, maravilhosa também, super, Ela não é de Caxias super. do Sul. Não, ela é do Rio, se eu não me engano, né, Mônica? Mônica, nos manda fotos desses teus projetos aí que a É, gente quer conhecer. nossa, ela tem um trabalho maravilhoso também, ela também é contadora de histórias, tem um trabalho A maravilhoso. A gente Gica adora também fazer tem. essas trocas. A Dica tá aqui também. Ela deu um oi pra Dica. A Gica, A nossa contadora de Dica histórias tá a também, Vitória. maravilhosa, e trabalha. Bastante gente conhecida aqui junto com a gente. Ah, mais um projeto, eu vou falar mais um Meu projeto. Deus! Vou jogar uma. Vou jogar sementinha só. Vai. O Zé Henrique, que é o Zé nosso, Rico, nosso maravilhoso. parceirão, parceiro aqui da casa, da Na Ponta do Lápis, e vai estar cada vez mais junto, porque eu vou colar nele, ele vai colar em mim. E aí ele vai trazer um projeto lindo também, que já vem de um tempo, que chama Histórias de Cura, onde ele vai fazer grupos de estudos com algumas histórias, porque ele trabalha muitos contos da oralidade, os contos, contos, né, enfim, e ele traz muito da significação desses contos na questão do pessoal, né, na questão da essência de cada um. Então é muito encantador, é muito Que encantador. E ele bom. vai trabalhar com adultos, aí ele vai Precisamos, trabalhar com né? adultos. Também precisamos fortalecer esses adultos e fazer grupos de pais, mães contadoras de histórias. Eu acho que também é bacana. Tem mães que dizem assim, eu não leio porque eu não sei fazer voz de personagem, eu não sei contar uma história, eu não sei ler um livro com uma entonação que interesse o meu filho. Eu começo a ler, ele perde o interesse, né? Porque que livro também eu não sei que livro eu vou ler para ele. Então é interessante eu também pensar quando passar essa loucura toda aí que estamos vivendo, nos grupos de mães, grupos de pais e mães, para Uhum. que possam fazer essas leituras em casa, né? Poder ter essa mini biblioteca, essas trocas de livros, eu acho que é bem bacana. A Mônica diz que ela é da sala de leitura, sou da sala de leitura em uma escola municipal do Rio de Janeiro. Temos um grupo muito legal de salas de leitura no grupo da pós, que trazem, nossa, umas vivências incríveis para a gente. E isso que a gente não tem muito aqui, né, na verdade. Em Caxias, as salas de leitura, as escolas que têm, porque tem muitas que não têm, as escolas que têm sala de leituras, muitas vezes não se conversam, não se discute, não se reúne, não se troca, é tudo muito fechado, assim, eu acho que a gente tem que se unir, conversar sobre isso e trazer essa literatura para o acesso das pessoas, de todas as pessoas, Sim. do pai entender o quanto a literatura é importante para o seu filho, o quanto o investimento em livros é importante, não só não em brinquedos, né? Sim. Que o Tonucci faz muito isso, né? Do brinquedo, do excesso de brinquedos, do excesso de estímulos, Sim. disso, outra live para isso, né? O Tonucci, vamos falar do Tonucci, do Gianni Rodari. Temos bastante Tá, uma live só autores aí sobre isso. que nos alimentam, né? Que dizem assim, de onde tu tira essas ideias, né? Como se a gente assim dormisse e acordasse com as ideias. Não, a gente lê pessoas que nos inspiram, né? Projetos que nos inspiram e a gente vai cada vez tendo mais ideias. A Gica está colocando aqui, Aline, para te falar do Contos do Quintal. Contos no Quintal, isso aí, nosso projeto também Baita que projeto, né, Gica? acabou ficando meio para trás, porque por conta né, da bandeira preta e tudo mais, mas também é o nosso projeto em que a gente vai fazer, talvez vá acontecer a princípio online, mas aí a gente vai divulgando para vocês, que a ideia é trazer vários contadores aqui de Caxias e outros que se dispuserem também nesse projeto, para contar histórias para as pessoas que tiverem interesse, né? Para adultos e crianças, não é direcionado só para É para criança, famílias, né? porque é para famílias, No porque o quintal, repertório tô que na vai ponta do ter lápis. no quintal, no nosso quintal, que é o quintal, o meu quintal é o maior do mundo, que nem diz o nosso Manuel de Barros. Então, o nosso quintal é o quintal maior do mundo, né? A gente Cheio de histórias. já nominou e é assim, cheio de histórias. E, inclusive, a gente tem uma roda de fogueira lá, que a gente tem, claro que não tem a fogueira, mas tem uma roda com os troncos em Ela que é as crianças simbólica. sentavam. A Ela é fogueira é simbólica. simbólica. As crianças realmente sentavam para contar histórias. E quem esteve aqui como educador e teve a possibilidade de visitar a casa, percebeu isso acontecendo, assim, no momento que estava acontecendo. Então, as crianças realmente sentavam na roda da fogueira e contávamos história, inventávamos história. Eles amam história de terror. A Gica é especialista em história de terror, gente.
A gente vai fazer só sobre histórias de terror. E isso é muito rico. Então, a gente quer fazer isso ampliado, para que todos possam ter essa oportunidade. Então, quando puder, né, quando se puder nos encontrarmos pessoalmente, vai ser no quintal da Na Ponta do Lápis, com vários outros atrativos, com vários parceiros, trazendo artesanato, trazendo quase como um mini festival, assim. E, a princípio, a gente vai fazer online, vamos começar, acredito que final de abril, de forma online, se não puder não ser presencial mesmo. Vem vacina! É isso, Gica, vem vacina. Se não puder ser presencial, vai ser online. Eu acho que sim, né? A gente vai usando os recursos que a gente tem no momento para a gente poder. Oi? A gente, Show. a gente vai usando os recursos que a gente tem para a gente poder. A, a Cindy está participando e ela diz: a Zaide até hoje fala dessa fogueira. Aham. Ela me contou várias histórias nessa fogueira, não tem noção. O, o projeto, então, Conta Criança começa amanhã, né? Uhum. Toda segunda-feira, então, será postado um vídeo de uma criança contando uma história, né? A sua narrativa, criando a sua história. Então, já vamos começar amanhã esse projeto. Os outros projetos, a princípio, começam todos agora no mês de abril, né? Finalizando março, deixando essa bandeira preta para trás, né? Começando o mês de abril com uma outra energia, com um novo respirar, né? De projetos, ideias, começar a botar tudo isso para acontecer. Eu acho que tem muita coisa bacana, né? Muitos parceiros nesse projeto contigo, Aline. Eu fico muito feliz, né? De saber que tem cada vez mais pessoas, né? Encantadoras junto contigo nessa caminhada. É uma caminhada que não é fácil. Eu tive 6 anos à frente da Na Ponta do Lápis. Hoje eu te acompanho fazendo uma mentoria, te dando um apoio, mas eu sei que aí no dia a dia é uma luta diária, né, para a gente fazer com que esse projeto se mantenha, né, e possa estar fortalecido, mas ele só se fortalece no momento que ele tem esse trabalho em rede. Né? E junto com esses parceiros, eu tenho certeza. Caxias do Sul tem um trabalho literário muito grande, muito bonito, tem muitos autores. Então, acho que mais uma casa literária, mais um espaço de histórias, eu acho que vai acrescentar muito na proposta assim, da cidade. Eu acho que tem muitos parceiros, já tem muitos parceiros aí, né, para poder estar construindo tudo isso. Então, tem muitos projetos que vão começar a acontecer. Acompanhe a página da Na Ponta do Lápis. Na medida do possível, a gente vai compartilhando. Às vezes é tanta informação, né, para a gente poder postar tudo, mas a gente vai organizando para a gente poder estar aproximando essas ideias, esses trabalhos, né, e poder fazer o que der para fazer na parte online, a gente vai fazer online até a gente poder abrir. Fala, Aline. E tem mais um projeto que a gente vai liberar para Páscoa, para que se pense em, além de ovos de Páscoa, se possa pensar em outras coisas para as crianças. Então, a gente está bolando alguns kits literários. Por exemplo, o kit de um livro maravilhoso do Jonas Piccoli, que é do Zão e da Zoraia, que as crianças, eu contei aqui, elas ficaram enlouquecidas. Deixa eu aqui. Se não tá, depois a gente posta. Tem o do Zão e da Zoraia, tem o do Aviador dos Sonhos, que é dele também. E a gente vai estar montando kits com propostas para que se possa brincar esse livro. Então, o do Zão e da Zoraia, como eles são 2 palhaços, vai um nariz de palhaço, vai um swing boy, vai um amigo para o Zão e para a Zoraia, para se construir ali com a criança de pano, né? E outras propostas também. Então, vamos ampliar esse repertório do chocolate? Vamos pensar um pouco em outras coisas, em outras possibilidades para se dar para essa criança? Eu acho que a gente pode Acho que no pensar. ninho de Páscoa, né, pode ter um ovo e também um livro, né? A gente poder estar presenteando as crianças não só com o chocolate, né, que é tradicional, não, a gente não pode fugir muito disso, né? A criança espera um ovo,
né? Ou espera um chocolate, um docinho. E junto com isso, poder estar colocando um livro com uma proposta brincante, eu acho que é uma ideia muito bacana. Parabéns, Aline, por essa construção aí desse projeto, e não só para isso, né? Para Páscoa, mas também para presentear num aniversário. Às vezes a gente não sabe, eu não sei que livro eu vou dar. Eu queria dar um livro, mas eu não sei para a idade dele, o que ele gosta e tal. E a pessoa pode estar conversando contigo, eu acho que tu pode estar ajudando, né, a escolher esse livro junto com essa proposta brincante como um presente de aniversário, né? O pessoal está fazendo vários comentários aqui, depois tu lê com calma, né? Vai acompanhando aí o pessoal. Tá bom. As tuas admiradoras e admiradoras do Na Ponta do Lápis. O Na Ponta do Lápis, ele não é um espaço único, eu sempre disse que ele não era um espaço meu, ele era um espaço em que eu estava fazendo a frente, mas que ele tinha muitos parceiros e muitas pessoas junto. Hoje a Aline está fazendo a frente, mas tem muitas pessoas junto, dialogando, né, para essa construção acontecer. Não é só um espaço físico, é um espaço de coração, ele tem todo uma proposta de respeito à infância, de valorização à infância, e a Aline aceitou tocar adiante na medida que eu tive que vir para a Itália acompanhando meu marido, né, nos projetos dele, e a Aline disse, pode ir que eu assumo e eu acho que agora vai tomar um outro, e aí todo mundo dizia, mas não vai ser a mesma coisa, não vai ser. Com certeza não, agora vai ser um espaço com todo o toque, todo o olhar da Aline, que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho belíssimo em Caxias do Sul. Caxias do Sul merece mais espaços, né, de infância. As nossas crianças precisam de espaços para elas sobreviverem, principalmente na questão emocional, né? A gente sabe de tudo que está acontecendo aí, muitas perdas, muitos lutos, né? As nossas crianças estão vivendo tudo isso, né, junto com seus pais, e não dá para a gente negar, não dá para a gente fazer vistas grossas a tudo isso, né? Mas de que forma a gente pode estar acarinhando, dando um colo, né? Que nem ela diz, histórias de colo, né? O histórias de colo pode ser até o projeto para os pais, né? Às vezes os pais precisam mais de colo do que a criança. Os Então, pais, os educadores também. os educadores Educador precisa de precisam muito colo, de colo, ainda mais agora com essa função muito. toda de aula online. A gente sabe o quanto nossos bravíssimos educadores estão passando, tendo que cuidar da família, da aula online, fazer tudo junto. Então, eu digo assim que O ano agora, passado, esse o ano, fechamento, pa- mas quando retomar a vida... o ano passado eu fiz muitas intervenções em aulas online dos professores, porque eles acabavam pedindo uma coisa diferente para se fazer para as crianças, porque realmente o mais do mesmo fica bem entediante, fica complicado para a criança que já tem essa dificuldade, porque o aprendizagem é vínculo, e esse vínculo com uma tela, por mais que maravilhosa que seja o educador, é difícil, a gente sabe que é difícil. Então, eu fiz muito isso ano passado, e é uma coisa que eu acho que também vai acontecer esse ano, porque a gente acaba trazendo o olhar da arte, né, para essa brincadeira, e a criança acaba olhando o livro de um olhar diferente. Então, é bem legal isso até. Tem professores que quiserem nos convidar para participar das suas aulas, entrem em contato. A Aline agora não está sozinha, tem mais um time de contadores de Nossa, histórias aí que pode estar mas auxiliando nessas aulas online, né, de como tá trazendo um pouco de encanto, de magia, né, de alegria para essas crianças, porque a gente vê quando traz a música, traz a história, as crianças se encantam, né, elas gostam muito desses propostas na aula também, né. e o professor acaba entrando em sofrimento porque ele não foi preparado para isso, né? O educador que trabalha com as crianças, ele não foi preparado para trabalhar, para trazer a música para a aula, ele não foi preparado para trazer uma história com elementos e com uma contação de história. Então ele acaba entrando em sofrimento porque ele quer fazer, mas ele não sabe fazer, entendeu? E ele é cobrado por isso. Cada um com as suas habilidades, Então, né, Aline? é Eu sou difícil, exemplo né? disso, né, cada um com as suas habilidades. Subir no palco, essa coisa de cantar, contar, dançar, não,
cada um com seus projetos, assim. Então, acho que o professor ele tem que buscar também esses apoios, essas redes, né, de pessoas que estão aí para contribuir nas turmas, poder estar contribuindo nesses projetos, né, de vem a Páscoa aí também, de poder trazer na Semana da Páscoa alguma coisa diferente para as crianças. Então é isso, é se movimentar, né, é buscar ajuda, buscar recursos, porque a gente está aí para ajudar, né? A gente também está à disposição para poder estar ajudando. Também faço muito encontro com pedagogas das faculdades, né? Para poder falar um pouquinho sobre a experiência de Reggio Emília, as experiências da educação italiana, né? Então tem algumas propostas aí interessantes que na verdade, lançar mais perguntas do que respostas, né? Mas acho que a gente está aí para isso, né? Para a gente poder fazer esse movimento e poder dar um empurrãozinho. E Reggio traz muito isso, né? Da comunidade se envolver com a educação, né? Não é só da escola, não é só do professor, não é só da instituição, não, é a comunidade que tem que se envolver com essa educação dessa criança, com outros espaços que possibilitem para essa criança o desenvolvimento de outras potencialidades que não estão dentro da escola, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito a aprender com a abordagem de Reggio e com tudo que a gente estuda. É esse envolvimento do todo, da comunidade com aquilo que está acontecendo, e não só da escola com a criança, dos pais com a escola. Sim, as crianças são da sociedade, né? Elas são vistas como uma responsabilidade social, né? Dentro dos seus direitos de infância, então se pensa como um todo, né? De uma forma social, assim. Então, eu acho que é uma caminhada longa, assim, né, que se tem aí pela frente, mas eu digo que Caxias do Sul tem muitos parceiros, a gente tem, a Chiara também está aí com a gente agora nos assistindo, também uma pessoa que tem um trabalho lindíssimo de musicoterapia, e eu digo assim, a gente tem muita gente bacana em Caxias do Sul, muitos trabalhos lindos, é só a gente ir aproximando, a gente poder ir interlaçando tudo isso, né, até para poder também fortalecer as escolas, ajudar os nossos educadores, né? A criança não é só escola, né? Tu sabe o quanto eu ergo essa bandeira de que a criança não vive só escola, a criança precisa de outros espaços também sociais, espaços de convivência, né? Que a cidade possa se transformar cada vez mais em espaços, né, para as crianças de convivência, para as crianças, para elas não viverem só a escola, elas terem outros espaços também, para a gente poder criar essas redes de apoio aos pais também que precisam trabalhar e precisam também buscar o sustento para a família, sua realização profissional. Então, Aline, tu gostaria de fazer um fechamento? A Viviane entrou e a Isadora é uma das que está na nossa lista dos... Isadora, que saudade, meu Nós já Deus. temos o vídeo da Zaide, a Cíndia nos mandou o vídeo da Zaide que será publicado no Conta Criança. A Viviane vai nos mandar o da Isadora também, que é uma contadora de histórias mirim. E queremos muitas histórias assim das nossas crianças para a gente poder estar postando e mostrando para vocês que sim, as nossas crianças podem produzir narrativas e são lindas. Então, Aline, logo vai o da Isadora, a Viviane disse. Pode fazer um fechamento, Aline? Posso sim. Eu não sei como é que fica o violão aqui, mas se ficar muito engravido, tá? Pode ficar à vontade. Eu vou fazer uma música que a gente fez com as crianças aqui. E elas a gente começou a perguntar, começaram a brincar com a história do pé de vento, do pé d'água. O que é o pé de vento? O que é pé d'água? Por que chama pé d'água? E aí a gente começou a brincar com essas palavras e o que elas significavam. E aí saiu uma música, porque as minhas inspirações normalmente saem das crianças. Me conta, que obstáculo é? Se o pé d'água fundo e o pé de vento deixo é. Me conta, se o pé não me escuta. Essa língua portuguesa já me deu folhora qualquer. Me conta, onde é o rabo do cometa? Olho d'água, usa óculos, ou sapato, pé da letra. Me conta, me explica
fundo eu fervilhento de chulé. Me conta, se o pé do ouvido escuta, que essa língua portuguesa já me deu fora na cuca. Me conta, me conta, me conta, me conta, me conta, me conta, me conta. Que delícia! Essa música agora fica gravada na minha cabeça até de noite. Eu fico fazendo as coisas e cantando, me conta, me conta. É um chiclete, né? Gruda na cabeça da gente, né? Então, Que todos gratidão a todas as possamos pessoas que contar as nossas participaram. histórias. Né, Aline, vamos fazer mais encontros como esse. Eu gostei tanto de ver tantas pessoas que entraram aqui hoje, que morro de saudade de todos, né? E é tão bom ver as pessoas nos vendo, nos acompanhando. Acho que tem tanta coisa legal que a gente pode estar compartilhando, né? E é isso. Da minha parte é isso. Então, um beijo no coração, acompanhem a página da Na Ponta do Lápis e do grupo Era Uma Vez Dó Remi, que é o grupo do qual eu faço parte também, que é um grupo de histórias cantadas. E acompanhem as nossas páginas, que tem muitas novidades rolando por aí, tá? A Isadora disse que quer ir na ponta do lápis. Deixa, daqui a pouco, Isa, nós vamos abrir isso para poder vir. Vem. Vem, nós estamos sofrendo de abstinência de crianças. Estou sofrendo de abstinência de crianças, sério. Mas logo, logo vai tudo se acalmar. Enquanto isso, a gente vai lançando projetos e pensando em coisas lindas e maravilhosas. Então, assim que tudo se acalmar, o Na Ponta do Lápis está aí, está paradinho, ele vai continuar, né? Por mais que pareça que não, porque pelas questões todas que a gente sabe que as empresas estão vivendo hoje, mas não, a gente vai manter. Na Ponta do Lápis tem muitos parceiros nos ajudando e com certeza a gente vai estar reabrindo aí logo passar todo esse turbilhão. Então, um grande beijo, bom restinho de domingo aí para vocês e logo, logo a gente faz uma outra live aí para a gente se encontrar e conversar. Um beijão para todos. Beijo no coração e muitas histórias para vocês. Tu encerra?